Glória a Deus, santo é o nome do nosso Deus. O salmista ora para Deus dar o livramento dos seus inimigos. Salmo 143. Glória a Deus. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos à minha súplica. Escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. Não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo algum vivente. Pois o inimigo persegue-me, a minha alma. Abateu-me até o chão. Fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito, há muito. Pelo que o meu espírito angustia em mim, o meu coração em mim está desolado. Lembra-me dos dias antigos, considera todos os teus feitos, medita na obra das tuas mãos, entende a ti a minha mão. A minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Ouve-me depressa, Senhor. O meu espírito desfalece e não esconde de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanta a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que estou refugiado. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus. Guia-me e o bem e o espírito para a terra plana. Verifica-me, Senhor, para que o amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia, porque a tua misericórdia desarraiga os inimigos, destrói todos os que me angustia a minha alma, pois eu sou teu servo. Aleluia. Santo é o nome do nosso Deus. O salmista Davi foi um homem muito perseguido. Muitas vezes as pessoas veem os feitos que Davi fez e também criticam muito o pecado de Davi. Mas Davi era um homem, como eu e você somos ser humano, e Davi também era ser humano. Mesmo ele sendo rei, ele foi perseguido pela família, Davi foi perseguido por tantas pessoas. Como ele mesmo disse que o inimigo perseguiu tanto ele que ele ficou como se ele tivesse já morrido. Ele ficou abatido, parecendo que ele já estava morto e não tinha se enterrado. Mas ele não se esqueceu de clamar ao Senhor. Davi, ele foi perseguido pelos filhos, Davi foi perseguido pelo sogro, Davi foi perseguido pelos seus soldados, Davi, ele foi perseguido de tal maneira que um ser humano, bem poucos pode suportar o que Davi passou. Muitos querem as bênçãos que Davi teve, mas não querem a tribulação que ele passou. E Deus permitiu que Davi passasse por tudo aquilo, e principalmente depois do pecado. Davi já era perseguido antes, Davi era invejado, Davi era desprezado. Tanto é como o profeta foi ungir Davi, Davi não estava na mesa junto com a família. Quem estava ali eram os irmãos deles, aqueles que participavam do exército, aqueles que o pai achava que seria o rei, como o filho dele, que disse que era muito bonito, o filho do pai de Davi, né, o Jessé. Então, eles achou que aqueles filhos que estavam ali com aquele treinamento militar seriam ungidos, seria o rei. Mas Davi não tinha treinamento nenhum militar, mas ele tinha um treinamento de Deus. Ele falou, quando ele se preparou para ir lutar com Golias, que o rei falou que ele não poderia, que ele era ainda um menino, um jovem, e que ele não tinha condições de ir. Ele disse que ele tinha matado já um urso e um leão. Eu creio que na Bíblia não está escrito que ele contou isso para ninguém, que ele matou o urso e o leão para defender a ovelha dele. Primeiro veio o leão, ele matou com as próprias mãos. Aí veio um urso, ele também matou com as próprias mãos. E ele sabia que ele era o Espírito Santo de Deus, ele poderia vencer todas as coisas. Davi venceu muitas batalhas. Ele foi perseguido mesmo antes de ser rei, depois de ser rei, foi perseguido. Porque o rei, naquela época, eles iam na frente da batalha. Então, tanto ele como os filhos iam para as batalhas, porque eles eram como se fossem eles os generais de guerra. Os generais estavam juntos, mas as ordens quem dava era o rei. Mas ele ia junto. Não é como hoje, que os
os presidentes, eles ficam em seus palácios, né? Assim como Davi ficou naquele dia ali, que cobiçou a mulher dos outros. Os reis de hoje, os presidentes de hoje são assim. Eles estão nos seus palácios, nas suas fortalezas, cercados de segurança. E por isso eles não estão nem aí para a guerra. Eles saem cercados de segurança. Você vê que quantas e quantas pessoas já morreram lá na Rússia quando começou essa guerra. Essa guerra começou contra a Ucrânia, que já tem 3 anos. Mas ninguém vai falar que alguém da família do presidente tenha vindo a óbito. Mas milhares e milhares de inocentes já morreram, soldados já morreram. Quantos e quantos soldados, quantas viúvas, quantas mães ficou sem filho, quantas irmãs ficou sem seu irmão, esposas sem seus maridos, esposos sem suas esposas, que tem muitas mulheres também, né, lá na área militar. Então, a guerra continua, mas eles estão cercados, eles estão ali em uma fortaleza. Mas Davi, ele ia para a guerra, ele ia na frente da batalha. E depois teve um momento que aqueles soldados se voltaram todos contra Davi. Imagine um país inteiro se voltar contra o presidente. Ou o general, os soldados do quartel se voltar contra o general. E aí ele vai ficar perdido. Mas, mesmo assim, Davi venceu a batalha. Davi foi lá, quando os filisteus entraram naquela cidade e levaram suas mulheres, suas crianças, eles foram lá e culparam Davi, porque Davi estava na guerra. Mas Davi, naquela época, ele estava morando, ele estava escondido. Por conta da perseguição, Davi estava escondido no meio dos inimigos. Davi estava na terra dos filisteus, nessa época. Então, quando eles foram à batalha contra Israel, eles falaram, não, ele é de lá, se ele for junto conosco, ele vai nos trair. Então, não levaram Davi para a batalha. Davi foi para uma outra batalha. Quando Davi voltou naquela cidade que pertencia aos filisteus, onde ele estava morando, ele com suas mulheres e seus soldados ali, que fizeram um acordo para ele ficar ali quando ele fugiu, né, fugindo dos seus próprios filhos. Aqueles povos vieram, os filisteus, e levaram toda a sua família. E Davi chorou. Davi chegou ali e ficou desesperado quando ele não viu ninguém, esposa, filho e dos soldados. O soldado também se voltou, todo mundo se voltou contra Davi. Mas mesmo assim, Davi não desistiu da batalha. Então, o que eu trago para vocês hoje? Hoje, como eu falei antes, os presidentes, eles não vão para a guerra. Eles mandam, eles só dão ordem, mas eles não vão. E antes a ordem era para eles ir. Os reis, eles iam na frente da batalha, eles iam junto. Eles que davam a ordem para continuar, eles que davam a ordem para recuar. Mas hoje nós temos, né, essa guerra dentro de nós que nós travamos hoje, essa luta, essa batalha que nós travamos todos os dias. E nós sabemos que nós seremos os vencedores, porque o inimigo, ele arma vários exércitos para nos dragar, para nos destruir, mas ele não vai nos destruir, não. Ele não vai nos destruir, não, porque nós não ficamos escondidos, igual hoje os governantes ficam nas suas fortalezas. Hoje nós vamos para a guerra. Mas como é que nós vamos para a guerra? Buscando a presença do Senhor, enfrentando o inimigo, enfrentando os demônios que se levantam todos os dias. Mas ele se levanta para cair, porque o nosso Deus está conosco e Deus nos livra. O laço que ele coloca na nossa frente e cobre com palha ou com terra, mesmo assim Deus vê esse laço e tira e a gente passa normal. O laço se quebra e nós escapamos. Nós não somos dragados pelo inimigo, não. Assim como Davi falou que ali ele estava sozinho, ele estava perdido, ele não tinha ninguém, mas ele clamou. Como no Salmo que ele fala, eleva os meus olhos para o monte de onde me vê um socorro, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ali Davi também estava sozinho. O profeta que apoiava ele tinha morrido, o profeta Samuel tinha morrido. E Davi, ele se viu ali sozinho, porque a única pessoa que estava do lado dele era o profeta, que sempre aconselhava, estava com ele. E ele morreu, e Davi olhou para os olhos, olhou para os montes, onde aquelas divindades diabólicas recebiam oferendas, que o povo subia lá para oferecer, né, a Baal, a tantos e tantos outros, as Nisrod e outros deuses que existiam na época. Então, Davi disse, eu não vou me prostrar diante de nenhum dessas entidades. Eu tenho um Deus todo-poderoso a quem eu posso me prostrar. E eu levo os meus olhos para o céu, que de lá é que me vem o socorro. Meu socorro, ele vem do Senhor. O socorro não vem lá dos montes onde aquelas divindades recebiam oferenda. Vinha dos céus.
e do Senhor de todas as coisas, Senhor da terra, Senhor dos céus, Senhor das montanhas. O Senhor é das montanhas. A Bíblia, me recordo que a Bíblia fala, e quando Jesus voltar, quando ele tocar os pés no Monte das Oliveiras, os Montes das Oliveiras vai se partir em meio. E ali vai nascer um rio, porque já existe lá, o cientista já comprovou que existe uma falha ali geográfica. Então ali vai se partir, é onde estão as águas, e essas águas vão virar um rio, onde vai gerar um vale, só com o toque dos pés de Jesus. Porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos protege. Por isso, eu convido você a buscar a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor todos os dias, converse com Ele, assim como eu estou falando aqui, eu estou falando com Ele. E através aqui dessa mensagem, você também pode falar com Ele. Deus não precisa, nós hoje não precisamos mais de sacerdote para nós irmos até Ele, não. Quando Ele estava na cruz, o véu do templo se rasgou. Então nós podemos ir direto, que antes existia um véu, né? Uma cortina de ferro que ninguém podia passar para entrar no templo, no santuário. Então hoje nós podemos ir até o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Né? Deus ele é misericordioso. Eu sou irmã Del Matos, eu oro todos os dias pela manhã no finalzinho da tarde. Estamos orando os salmos, como agora nós já terminamos de ler agora o Salmo 143, que é um salmo também de livramento. Já li o Salmo 42, que também é de perigo, e esse é de livramento. Procure todos os dias, bote o salmo para ouvir, pegue, coloque quando você for sair para trabalhar, quando você chegar no trabalho, quando você estiver viajando, vá ouvindo os salmos em todos os momentos, que ele pode lhe enriquecer na sua vida espiritual. Que Deus toque nos seus corações, e eu entrego este canal nas mãos do Senhor, dizimistas, ofertantes, os inscritos e os não inscritos desse canal. Eu entrego ao Senhor na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho, em nome de Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus reine em nossos corações. Não falamos de religião, mas falamos de um Deus que desceu à sepultura, morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Pai e está aguardando por nós. Qualquer momento ele vai buscar a sua igreja. A paz do Senhor para todos.